Bom, então vamos lá. Driving Pressure e Mechanical Power. Vamos lá desvendar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, Driving Pressure, galera, é o seguinte. A gente tem que pensar o seguinte. A definição de Driving Pressure basicamente é platô menos PIP. Pressão de platô menos PIP. Essa é a definição de Driving Pressure de forma muito básica, tá? Então, o que é a Driving Pressure? É uma pressão de distensão acima da PIP. Então, é aquela pressão de distensão que eu utilizo acima da PIP. Então, se eu tenho uma PIP de 5, tudo que eu mandar de pressão na inspiração para distender aquele pulmão acima desta PIP é a pressão de distensão que vai gerar o volume corrente para o meu paciente. Podemos também chamar de pressão de estresse cíclico. Por que estresse cíclico? Porque eu vou distender e isso vai voltar depois para o seu normal, né? Então vai e volta. O tecido pulmonar insufla e desinsufla. Estresse cíclico. E essa questão é bem o que eu falei aqui, ó. O estresse onde eu distendo o tecido e depois ele volta para o seu valor normal. E aí, gente, tem um negócio muito interessante. Porque quanto menor a complacência deste pulmão, ou seja, né, o tamanho do pulmão pode estar maior ou menor naquele determinado momento da doença, porque a sua complacência vai referir esse tamanho. E aí, quanto menor a complacência, maior a força que eu preciso distender. Porque se está menor, eu preciso colocar mais pressão lá dentro para distender algo. Não é que está menor, aquele pulmão fica um pouco mais duro, mais difícil de expandir, né? Porque ele tem uma baixa complacência. E quando ele tem uma alta complacência, eu consigo deslocar grandes volumes com baixas pressões. Então tem esses pormenores ali durante a ventilação mecânica que eu tenho que entender. Então, se eu estou com a complacência mais baixa, a minha força de distensão ela se torna maior. Então, para eu deslocar, por exemplo, com uma pressão de distensão de 10, colocar 400 ml de volume corrente dentro do pulmão, teoricamente, em um paciente que tem uma complacência de 40, eu consigo. Agora, se meu paciente tiver uma complacência de 30, eu não vou conseguir colocar 400 com 10, eu vou conseguir colocar 300 com 10 de pressão. Então, para colocar 400, eu tenho que usar pressões maiores. Então, é por isso que a driving pressure ela vai depender, né, da complacência do tecido pulmonar naquele momento que a gente está ventilando o paciente. E algumas pessoas falam que o driving pressure ele é um volume corrente corrigido. Por quê? Porque complacência, a gente está falando aqui de complacência, né? Complacência é volume corrente dividido por pressão. Variação de volume dividido por variação de pressão. Então é volume corrente dividido por platô menos PIP. Platô menos PIP não é driving pressure, então vamos lá, a gente transporta. Driving pressure é volume corrente dividido pela complacência. Então, se eu tenho uma complacência de 40 ml por centímetro de água, com 10 centímetros de água, eu consigo colocar 400 ml no pulmão. Porque para cada 1 centímetro eu coloco 40 ml, com 10 centímetros eu coloco 400 ml. Logo, se eu estiver ventilando meu paciente com 400 ml e ele tiver uma complacência de 40, a sua driving pressure vai ser de 10. Simples, não? Não é tão simples, né? Mas parece simples. E o que influencia diretamente na minha driving pressure? Volume corrente, PIP, platô e complacência. Eu não falei que driving pressure é platô menos PIP? Então, volume corrente tem relação direta com platô. PIP tem relação direta. Se eu hiperinsuflo o meu paciente, meu driving pressure piora. Se eu não hiperinsuflo, meu driving pressure melhora. Se o platô está muito alto, meu driving pressure é maior. Se o platô está muito baixo, meu driving pressure é menor. Se a minha complacência é menor, eu influencio nos valores de driving pressure. Se a minha complacência é maior, eu também influencio indiretamente no valor de driving pressure. Então, as respostas são variadas, né? Eu tenho que tomar cuidado com a PIP, porque ela pode me proteger ou ela pode piorar minha driving pressure. Ela pode piorar subindo minha driving pressure, ela pode melhorar a minha driving pressure. A minha complacência é a mesma coisa. Quando minha complacência está alta, ela vai facilitar com que eu use driving pressures menores. Quando minha complacência está baixa, ela vai dificultar fazendo que eu use driving pressures maiores. O volume corrente. Quanto maior o volume corrente eu usar,
maior é o platô, então maior é a driving pressure. Quanto menor o volume corrente que eu usar, menor o platô, menor a driving pressure. E aqui é a mesma coisa, né? Quanto menor o platô, menor a driving pressure. Quanto maior o platô, maior a driving pressure, tá? E como que eu vou medir essa tal driving pressure? Se eu tiver na modalidade volume controlado, eu vou ter que medir ela com fluxo zero. Se eu estiver ventilando a pressão, eu também tenho que medir no fluxo zero, tá? A barreira aqui é que muitas vezes as pessoas paravam para pensar e falavam assim, poxa, eu tenho que mudar para volume para fazer a medida da driving pressure. Isso é uma barreira. Não, não é, gente. Se eu estiver ventilando em PCV, em pressão, em modalidades pressóricas, eu tenho que lembrar que o meu ΔP pode ser transportado como uma driving pressure. Porém, eu tenho que lembrar que o ΔP não é driving pressure. Eu preciso ter fluxo zero. Então eu posso estar usando um delta de pressão de 15 e a minha driving pressure ser, por exemplo, 12 ou 15. Mas de fato, se eu estou usando um ΔP de 15, a minha pressão nunca vai, o meu driving pressure nunca vai ser maior que 15 em PCV, porque eu estou limitando aquela pressão. A tendência é que ele chegue no máximo a 15. Então, se eu tiver em volume controlado, né, em VCV, automaticamente eu preciso ter o fluxo zero, a pausa inspiratória, né, ó, a pausa ins. E a gente aprendeu que essa pausa ins ela tem que ser de 2 segundos, né? Será que ela tem que ser de 2 segundos? Ó, olhem esse gráfico aqui. Eu faço uma pausa e aqui, ó, 2 segundos deu aqui, ó. Vou traçar uma linha, tá, gente? Aqui tá P1, eu vou traçar uma linha para vocês. Ó. Note que quando eu dou uma pausa, eu estou utilizando aqui de um princípio chamado estresse por relaxamento, né? O que significa? Que quando a pausa é muito longa, eu acabo tendo um fenômeno de relaxamento das vias aéreas, fazendo com que esse ar se dissipe e essa platô fique mais baixo do que realmente reflete. Porque a driving pressure é um fenômeno dinâmico e eu estou avaliando num fenômeno estático. Isso pode me gerar erro. Já quando eu dou pausas menores de 0,5 a 1 segundo em volume controlado, eu consigo refletir melhor a minha platô e a minha driving pressure. Então eu tenho que utilizar a P1 e não a pressão de platô em volume controlado. Agora, se eu tiver em pressão controlada, eu preciso também dar uma pausa. Porque, olha, teoricamente, se eu tiver com uma PIP aqui de 5 e uma pressão total de 15, eu vou achar que a minha driving pressure é de 10, beleza? Eu vou achar. Se eu tiver com uma PIP de 10 e uma pressão de 15, eu vou achar que a minha driving pressure é 5. Mas tem um pequeno detalhe. O fluxo tem que zerar, ó. Aqui o fluxo não zerou, ó, tem espaço ainda. Então, talvez, se eu estiver usando uma pressão de 15, uma PIP aqui de 5, não seja 10 o meu driving pressure, seja menor. Agora, se eu tiver um fluxo zero, ou seja, eu dou uma pausa ins, aí eu consigo medir meu driving pressure. Olha na curva de pressão como ela cai durante a pausa aqui, ó. A curva de pressão deu uma pequena queda na minha pausa aqui, ó. Ó a queda aqui na seta. Interessante, né? Então eu posso sim medir a driving pressure em pressão controlada e não necessariamente a minha pressão controlada que eu estou usando de 15 vai ser 15. Pode ser que aqui a minha pressão controlada seja 15, mas a minha driving pressure seja 12, por exemplo, né? Então por isso que eu não posso falar que o meu delta de pressão é a minha driving pressure. Eu tenho que lembrar, né, e falar que a driving pressure necessariamente ela precisa de uma pausa com fluxo zero, seja em PCV, seja em VCV, não importa, o fluxo zero precisa estar presente aqui para que eu faça a medida. O fluxo zero precisa estar presente aqui para que eu faça a minha medida. Diferenças, em VCV eu vou dar pausa de 0,5 a 1 segundo, em PCV eu vou dar pausa até fluxo zero, tá bom? E
eu tenho que lembrar novamente que driving pressure é platô menos PIP e ΔP em PCV é delta de pressão. Eu preciso sim dar a pausa para saber qual é o driving pressure. A primeira aparição do driving pressure foi em 1998 no estudo do Marcelo Amato, do Open Lung Approach, onde ele já citava dentro do seu estudo o driving pressure e por isso que nessa época eles utilizavam esse tipo de ventilação à pressão, não é? Modalidades pressóricas. E eles mostraram que quando eles ventilavam os pacientes de forma protetora, eles conseguiram diminuir a mortalidade. Então a curva de sobrevida de Kaplan-Meier mostra isso. Um estudo argentino de 2002 mostrou também que a análise do driving pressure isolado foi muito mais eficiente do que a análise só do platô, sem considerar o driving pressure. Olha que legal. Sobreviventes são os círculos em branco e os que não sobreviveram são nos círculos pretos. Então a gente percebe que tempos em dias aqui, ó, de 0 a 7 dias de VM, driving pressure de menor para maior, de 10 para 20. Os pacientes que não sobreviveram, eles tiveram uma queda do driving pressure nos 2 primeiros dias, mas depois a driving pressure aumentou exponencialmente. Por quê? Talvez a gravidade da doença ou utilizações de volumes correntes de pressões mais altas teve aumento de driving pressure e a mortalidade aumentou, ou seja, eles morreram mais. Os pacientes que tiveram queda de driving pressure durante os dias, eles tiveram uma sobrevida maior, e isso com significância estatística. Quando eu passo para avaliar a pressão de platô, ó, mesmo que ela oscile, aumente ou diminua, ela não tem significância estatística, porque a platô sozinha, ela não consegue predizer mortalidade tão bem quanto a driving pressure. E nesse estudo aqui de prevalência de corpo pulmonale em pacientes em ventilação protetora, também, eles pegaram pacientes com corpo pulmonale, pacientes que poderiam desenvolver corpo pulmonale agudo, né? Insuficiência cardíaca direita aguda. E eles analisaram várias coisas no estudo, tá? Número de pacientes que não tinham corpo pulmonale, 177 pacientes que tinham corpo pulmonale. E o que eles acharam? Que driving pressures, ó, maiores ali que 17, mais ou menos 6, eram responsáveis por levar os nossos pacientes para corpo pulmonale. Interessante, né? E aí depois eles fizeram uma análise multivariável regressiva para confirmar esses valores. E olha o que eles acharam aqui. A driving pressure era responsável por aumentar a incidência de corpo pulmonale nesses pacientes. Com isso, eles verificaram, obviamente, que quem tinha corpo pulmonale, que são os pretinhos, sobreviveram menos do que quem não tinha corpo pulmonale agudo, né? Então, a mortalidade em 28 dias é maior em quem tem corpo pulmonale, que pode ser desenvolvida pelo uso de driving pressure acima dos seus valores normais. Lembrando que nós temos 3 tipos de deformação no nosso pulmão, mostrada por esse estudo. Então eu tenho uma deformação estática, que a gente fala muito que é causada pela PIP, pelo platô, ou seja, eu deformo algo e mantenho deformado. Eu tenho as deformações por frequência. Então aqui uma deformação por 60 ciclos por minuto e aqui por 15 ciclos. Então, óbvio que em 60 ciclos por minuto eu tenho mais deformações do que em 15, é óbvio, né? Porque são os números de deformações por minuto. E eu tenho a amplitude. Quanto maior minha amplitude, né? Ou quanto menor minha amplitude, eu gero deformações. Tem 3 tipos de deformações no pulmão. E quais são as deformações que mais vão gerar problemas para o pulmão? Todas vão gerar, mas a variação por amplitude que tem relação com a driving pressure é importantíssima na geração de lesão e a deformação por frequência também. Por isso que a gente vai falar depois de mechanical power lá no finalzinho, tá? E aí veio o estudo do Marcelo Amato, um baita de um estudo, né, com uma análise de dados retrospectivos, mas foi uma baita análise. Ele pegou todos os estudos que tinham pacientes envolvidos com síndrome de desconforto respiratório, está aqui o número, ó, de pacientes, é coisa pra caramba. E ele mostrou o seguinte, meus amigos, que com o aumento do tempo de ventilação, eu posso ter aumento de mortalidade se eu tiver aumento de driving pressure, né? Olha que interessante. Aqui em cima, aqui embaixo, de preto, é a PIP, tá? Beleza?
Aqui de cima é a driving pressure. Olha que legal. Ele foi pegando ao longo do tempo, né? Se o paciente ao longo do tempo ele vai tendo aumento de driving pressure, obviamente ao longo do tempo ele vai tendo aumento de mortalidade. Olha que interessante, né? Então, pacientes que tiveram aumento de driving pressure ao longo da sua internação e do seu uso de ventilação mecânica tiveram aumentos de mortalidade. Ao mesmo tempo, ele mostra que se o meu paciente tem aumento de driving pressure, se ele tem aumento de pressão de platô, mas ele mantém a driving pressure sempre constante, ou seja, ele não aumenta a driving pressure, a mortalidade também não aumenta. Olha que interessante isso, né? E aí, por último, ele demonstrou que ao longo do tempo eu diminuí minha driving pressure. Ó, os pacientes usavam até PIPs maiores aqui, ó as PIPs, né? Mas a driving pressure diminuiu, mesmo mantendo o platô, né? Porque a PIP aumentou, o platô manteve e o driving pressure diminuiu. A mortalidade foi diminuindo. Então, meus amigos, o que ele mostrou nesse estudo aqui e que gerou assim um reboliço no meio científico foi que quando eu controlo a driving pressure, eu controlo a mortalidade, eu diminuo a mortalidade. Então ele pegou todos esses estudos aqui, ó, que falavam sobre, combinou os efeitos dos estudos, para cá, quando eu incremento a driving pressure, coisas ruins acontecem, então piora, e para cá benefício. Todos os estudos que tiveram incrementos da driving pressure foram piores para os pacientes, aumentou a mortalidade dos pacientes, aumentou o risco relativo de morte para eles com o incremento de driving pressure. Ele pegou esse estudo também e ele fez uma outra análise interessante. Ele analisou o platô de forma isolada, ó. Platô menor ou igual a 26 ou maior que 26, sem diferença significativa na mortalidade. Ele pegou o volume corrente maior que 7 ou menor que 7 e avaliou também isoladamente, sem alterações na mortalidade. Mas, quando ele pegou o driving pressure menor ou igual a 13, maior ou igual a 13, ele notou que a mortalidade foi menor nos grupos com driving pressure menor ou igual a 13. Professor, mas é menor ou igual a 13? Mas as pessoas estão usando 15. Sim, porque até 15 é um número considerável seguro para a diminuição de mortalidade. Mas o melhor corte é igual ou menor a 13, tá? Isso aqui o estudo não mente. Esse estudo ganhou um editorial do New England, inclusive, falando que a partir desse estudo ia se mudar a forma de ventilar os pacientes. E ele ganhou também o editorial da agência FAPESP, por qual ele foi aí patrocinado esse estudo, tá bom? O futuro da SARA. Nós ventilávamos esses pacientes por volume corrente em mililitros, né? Depois a gente começou a usar o volume corrente pelo quilo do peso, depois pelo quilo de peso ideal, e agora nós estamos no driving pressure, né? Mas será que o driving pressure é o futuro? Eu fiquei sabendo que apareceu um negócio chamado Mechanical Power. Sim, reapareceu na verdade, né? Porque as pessoas falam, não, o Mechanical Power é uma coisa nova. Não, não é nova, ela já vem sendo estudada há muitos anos. Se eu não me engano, o primeiro estudo é em torno de 2009 até antes. O que é o Mechanical Power, gente? É uma coisa chamada força mecânica, que você vai jogar para o seu paciente quando você estiver ventilando ele em pressão positiva, e essa força mecânica será traduzida em joules por minuto. E aí, meu amigo, tem uma coisa importante que vocês precisam saber. O grau de dano do tecido pulmonar, ele vai estar ligado a esta quantidade de energia que você transfere do seu ventilador mecânico para o sistema respiratório do seu paciente, dentro de um período. Por isso que a gente fala de joules por minuto. Quanto de joules eu estou jogando para esse pulmão durante 1 minuto? E isso vai ser protelado durante todo o tempo de ventilação mecânica. E essa força mecânica, ela tem atualmente pelo menos 9 fórmulas. Eu não vou passar as 9 fórmulas aqui para vocês. Nós vamos verificar 2, mas ela tem 9, tá? Na verdade eu vou mostrar 3 para vocês, mas a gente vai fixar em 2. Todas as fórmulas podem ter benefícios e deficiências. Independente, não se descobriu ainda uma fórmula adequada.
Essa fórmula saiu da equação do movimento dos gases e elas estão em constante mudança porque estão em constantes estudos para procurar uma melhor fórmula mais próximo do ideal para a gente utilizar. Independente disso, meu amigo, você precisa lembrar que ela deve ser controlada. Independente da fórmula, eu posso utilizar a fórmula para calcular a potência mecânica ou eu posso apenas pensar, refletir, raciocinar e falar, eu preciso controlar as variáveis que influenciam na fórmula. Ponto. Qual que é a fórmula inicial? A fórmula inicial é essa aqui, ó, muito louco, né, gente? Força mecânica tem aqui, ó, frequência respiratória vezes o delta do fluxo dividido por 2 vezes a elastância mais a frequência respiratória. 1 mais relação em Zs dividido por 60 vezes a relação em Es vezes a resistência mais o delta aqui de volume vezes a pip. Nossa, ficamos doidão, não sei nem o que eu vou fazer. Você falou esse monte de coisa aí, eu já me perdi porque ficou confuso, eu não entendi nada do que você falou. Vamos lá. A força mecânica, ela leva em consideração a frequência respiratória, ela leva em consideração o fluxo, ela leva em consideração a elastância, ela leva em consideração a relação em Zs, ela leva em consideração a resistência, ela leva em consideração o volume corrente e ela leva em consideração a pip. Resumindo tudo isso, para você não ficar louco, você tem que lembrar o seguinte: quais são as variáveis que influenciam no meu mechanical power? Driving pressure, volume corrente, fluxo, frequência respiratória e pip. Driving pressure, pressão de distensão, volume corrente é o volume que eu estou acoplando no meu paciente, o fluxo tem relação com a resistência, a frequência tem a relação com a relação em Zs e a pip que a gente já falou. Eu preciso controlar tudo isso aqui, porque tudo isso junto leva o paciente a risco de ergotrauma, que é um termo bonito que as pessoas estão falando, né? Eu adoro esses termos bonitos na área da saúde: miotrauma, PSIL, ergotrauma, ergo não sei o que lá, espirometria não sei da onde. É tudo que significa o quê? São todos temas bonitos, palavras lindas que querem traduzir o seguinte: lesão pulmonar no seu paciente se você ventilar ele errado. Então, você vai ter que controlar a driving pressure. Qual que é o valor de driving pressure que a gente usa hoje? Igual ou menor a 15. Qual que é o volume corrente? De 6 a 8. Se for pacientes com SARA, de 3 a 6. Fluxo, o mais baixo possível. Frequência, o mais baixo possível. Se precisar usar frequências mais altas, usem frequências mais altas e volumes mais baixos. PIP, sempre PIP para o melhor driving pressure, para o menor driving pressure. É assim que eu controlo. Eu não sei usar a fórmula. Controle tudo aqui. Agora, eu posso usar a fórmula? Posso. Pegando aquela fórmula complicadíssima que eu mostrei para vocês, a gente consegue resumir ela numa coisa chamada driving power. O driving power leva em consideração 3 coisitas: driving pressure, frequência respiratória e volume corrente. E como que eu uso o driving power? Eu não vou pegar aqui para fazer com a calculadora agora, para não ficar com o celular aqui mexendo. Mas eu vou pegar o meu driving pressure, vou multiplicar ele pela fórmula de Newton aqui, ou seja, vou pegar minha pressão em centímetro e vou multiplicar por 0,098, fazer o valor de conversão. Guarda esse valor, faça a multiplicação e multiplica esse valor pelo resultado aqui. Vai dar joules por minuto. Qual o valor que eu tenho que usar? Menor que 16 joules no driving power. Aqui tem uma outra fórmula do driving power, onde eles só invertem, que o driving power é 0,098. Aqui você deixa isolado, multiplica aqui e depois você multiplica aqui. Vai chegar no mesmo resultado que essa aqui. É só uma montagem diferente da fórmula, tá bom? E nós temos essa aqui do Mechanical Power, entre várias outras fórmulas. Nós temos essa: 0,098 vezes volume corrente, vezes pressão de pico, menos driving pressure, dividido por 2, vezes frequência respiratória. Então eu vou usar um valor de conversão, volume corrente, pressão de pico, que leva em consideração a resistência das vias aéreas, driving pressure, platô menos PIP, dividido por 2 e a frequência respiratória. E aí eu tenho alguns resultados aqui que são médias, né?
Para um pulmão normal, em procedimento anestésico, em cirurgia, eu posso tolerar mechanical power de até 12 joules por minuto, por esta forma, por este estudo. Pacientes sem síndrome de desconforto respiratório, eu posso chegar até 17. Eu posso chegar até 17, melhor ventilar com menos. Pacientes com SARA leve, eu posso chegar até 22 joules por minuto. SARA moderada, eu posso chegar até 24. SARA grave e pacientes com ECMO, eu posso chegar até 27. É fácil chegar nesse valor? Gente, para chegar nesse valor você tem que ventilar o paciente com parâmetros muito altos, tá? Porque aqui são variáveis importantes que você controla, mas lembrando que dependendo da variável que você mexer, você altera muito a fórmula. Porque se eu alterar meu driving pressure, eu altero o volume corrente. Se eu alterar o volume corrente, eu altero o meu driving pressure. Então, muitas vezes, tem algumas coisas na fórmula que eu mexo, por exemplo, frequência, que tem menos impacto do que driving pressure e volume corrente. Então, toda vez que eu for fazer uma regulagem no ventilador, eu tenho que pensar muito antes de fazer. Essa fórmula não leva em consideração a PIP, porque a PIP ela pode ser protetora ou ela pode ser esmagadora. Se você utilizar uma PIP errada, que você hiperinsufla o paciente, você pode aumentar seu driving pressure. Então você tem que tomar muito cuidado. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. 0,098, eu estou ventilando meu paciente com 400 ml de volume. Ah, professor, mas não é 0,400? Sim, 0,400. É que eu fiz 400 só para facilitar. Pode pôr 0,400 se quiser, tá bom? Não tem problema. Se quiser, você pode fazer direto também. Aqui eu fiz pressão de pico de 18, driving pressure de 15, dividido por 2 e frequência de 25. Eu resolvo aqui dentro primeiro, 15 dividido por 2, 7,5. Repito a fórmula inteira. Depois eu faço 18 menos 7,5, 10,5. Repito a fórmula. 10,5 vezes 25, 262,5. Depois eu faço 400 vezes 262,5, dá 105,0000. Eu faço fator de conversão, eu achei meu joule, 10,29 joules. Vamos supor que esse paciente ele não tinha SARA. Eu posso ventilar ele sem SARA, com até 17 joules, eu estou usando 10. Então eu estou ventilando ele de fórmula protetora. Tá bom, gente? Isso aqui era a nossa aula que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado.